Olá, você está no canal Ide e Pregai, audiobooks e devocionais. Hoje iniciaremos a leitura de mais um livro. O título dele é Tome Posse, de Jodi Jacobs. Prefácio. Quando me pediram para escrever o prefácio deste livro, eu me esforcei para escrevê-lo, porque eu tinha muita coisa para dizer, tanto sobre a autora quanto sobre o tema. Eu, honestamente, não sabia por onde começar. Como vocês, eu tenho visto Jodi Jacobs ministrar em muitos púlpitos e em incontáveis conferências pela Trinity Broadcast Network, rede Trindade de comunicações. Sempre que eu assisto a Jodi, uma coisa é sempre presente. Essa mulher teve uma experiência com Deus e com certeza conhece aquele de quem está falando. A unção de Judd tem sido testada e provada nas águas profundas da fé violenta. Este livro também exigiu de Judd uma extrema fé para ser escrito. Deixe-me contar por quê. Livros que são escritos com a intenção de trazer restauração espiritual, assim como o de Judd, devem ser escritos com maturidade espiritual. Gálatas 6, 1 e 2 diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa passagem dá dois princípios fundamentais para os escritores cristãos como Judge. Primeiro, ela está coberta por um mandato e confirmada pela carga que dá restauração ao povo de Deus. Segundo, as palavras que vêm das mãos dessa escritora cristã provêm verdadeiramente da inspiração de Deus, porque ela recorre e é movida diariamente pelo Espírito. Como eu tenho certeza de que este livro é um guia autêntico que lhe ajudará a tomar posse daquilo que lhe pertence por direito. Bom, enquanto eu estava na Flórida, Estados Unidos da América, terminando o manuscrito do meu mais recente livro, My Spiritual Inheritance, Minha Herança Espiritual, eu fui com minha família numa noite a um shopping. Eu falei mais alto enquanto conversava e senti alguma coisa estalar em minha garganta. Minha voz logo ficou rouca. Ela se foi. E para piorar, tive uma dor tão forte na garganta que eu mal podia me levantar da cama. Eles me levaram para a emergência, onde me disseram que eu estava com uma simples infecção. Entretanto, 3 semanas mais tarde, após tomar todas as medicações, eu ainda não conseguia falar direito, só sussurrar. Resumindo, me recomendaram uma especialista em Nashville, no Tennessee. Depois de me examinar cuidadosamente, ela me explicou que um cisto tinha aparecido em uma de minhas cordas vocais e que provavelmente eu não recuperaria a total extensão da minha voz, e que se por algum milagre divino minha voz voltasse ao normal, isto exigiria pelo menos 1 ano de treinamento vocal intenso com fonoaudiologia para que eu voltasse a falar sem sentir dor. Ela continuou dizendo que possivelmente especialistas poderiam resgatar a minha voz gradualmente, mas que eu teria que aceitar que minha entonação seria sempre diferente, porque uma de minhas cordas vocais tinha sofrido um péssimo rompimento, o qual a deixou paralisada. Eu fiquei sentada no consultório, olhando a imagem das minhas cordas vocais que a doutora me mostrava na tela do computador. Um lado movia-se corretamente e o outro permanecia imóvel. Era inacreditável.
O medo instalou-se em meu coração. Eu pensei: cantar e pregar são o centro da minha vida e de meu serviço ao Senhor. Como seria possível que eu não pudesse mais ser capaz de ministrar novamente com os dons que o Senhor me deu? Quando voltei para casa, eu disse: Está bom, Deus. E agora? A resposta do Senhor foi simples: seja encontrada a fidelidade naquilo que eu lhe chamei para fazer. Nesta época, eu estava conduzindo um encontro de oração semanal toda terça-feira às 5 horas da manhã. Lembrando-me da palavra de Deus, eu continuei a ir toda terça-feira, mesmo incapaz de falar, e simplesmente me jogava ao chão aos prantos diante dele. Por 6 meses eu não pude pregar ou cantar, e eu nem conseguia falar mais alto que um sussurro sem sentir dor. Então, numa segunda-feira de manhã, meu celular tocou. Eu corri para atendê-lo, mas quando eu ia pegar o telefone, ele parou de tocar. Eu pensei: mais tarde eu vejo de quem é a chamada e ouço a mensagem que deixaram. O Espírito do Senhor me fez voltar e ver de quem era a mensagem naquela mesma hora. Quando a mensagem começou a soar, eu ouvi a voz de Judith. Ela disse: Joanita, eu estava em oração e recebi uma palavra do Senhor. Então ela começou a clamar radicalmente ao Senhor e declarar: Este problema em sua garganta acabará hoje. Ela profetizou que Deus estava me dando uma nova corda vocal e repreendeu violentamente a Satanás, ordenando que ele tirasse suas mãos de minha garganta. Enquanto escutava a mensagem de Judith, eu me ajoelhei em colapso sob o poder de Deus, chorando. Quando eu finalmente fui capaz de me levantar, eu segurei o telefone e apertei o botão salvar para guardar a mensagem de encorajamento e poder dela. Eu mal sabia que um simples toque em um botão marcaria uma história. No dia seguinte ao acontecido, uma terça-feira, eu fui cedo para o encontro de oração, fazer o que estava fazendo por 6 meses. Eu cheguei, me ajoelhei e comecei a louvar a Deus em meu espírito, porque eu ainda não podia falar. Momentos depois eu ouvi o Espírito do Senhor dizer: Levante-se, pegue o microfone e pregue. Eu enviei uma mulher de Deus em intercessão por você, e eu te curei ontem. Mais uma vez eu comecei a chorar. Eu me levantei em obediência, peguei o microfone e comecei a falar. Um longo som de gemido saiu de minha boca, como se minha voz estivesse ecoando de um lugar muito distante. Eu senti como se minha voz estivesse sendo liberta de uma profunda e remota caverna. Depois desse dia impressionante, eu voltei a pregar e cantar novamente. Veja o que Deus fez. Minha entonação para cantar está muito mais alta agora do que era antes de eu ter perdido minha voz. Este livro é vitalmente uma leitura necessária para todo cristão, porque aqueles que estão na linha de frente do reino de Deus não são simplesmente atacados, nós somos violentamente atacados. Eu, particularmente, sou abençoada por Judge entender claramente o princípio bíblico de não somente saber como fazer batalha em oração, mas também discernir o nível de um ataque espiritual e retornar ao grau certo da força para contra-atacar. Ela sabe como superar, desarmar o inimigo e libertar os cativos. Por que você precisa ler este livro? Chegará um tempo em sua vida em que você ou alguém que você conheça terá a chance de permanecer firme diante da oposição e tomar posse de tudo que o inimigo roubou de você. Armado com os princípios que Judge compartilha neste livro, você poderá se recusar a desistir e poderá permanecer firme acreditando nas promessas de Deus. Este livro lhe dará unção para compreender claramente Mateus 11:12. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Nós, o povo de Deus, sofreremos violência,
Mas para vencermos batalhas espirituais decisivas para o seu reino, nós devemos insurgir contra o mal, permanecer firmes em nossa fé e tomar posse da vitória de Deus para nós e para a nossa família. À medida que você ler este livro e aplicar os princípios bíblicos que Judge compartilha, você descobrirá que pode ativar a palavra escrita e revelada de Deus e literalmente mudar o curso dos eventos para seguir a perfeita vontade do Senhor. Marque este dia em seu calendário, pois quando receber o ministério que Deus fez nascer de seu vaso ungido com o coração aberto, sua vida nunca mais será a mesma. Joanita Bynum. Até o nosso próximo encontro com o capítulo 1, ou melhor, com a introdução. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos.